Inovação 2024, Play na Inovação. E essa mesa aqui está sempre recheada de bons convidados. E a com a galera aqui. Falar que dá pesada não é muito bom. A galera aqui tem uma cabeça muito boa e vocês vão entender por quê. E aí, gente, bem-vindos à nossa Joinville com um evento desse tamanho. E aí, Vini, o que você está achando do evento? Aliás, parabéns pela Conta Zucom, fiquei muito feliz. Estive lá, foi uma honra. Vi muitos números, muita coisa. Vim com a cabeça a mil. Bacana, obrigado pelo convite, Romualdo. Estou muito feliz em ver o que está acontecendo em Joinville, né? Aquilo tudo que a gente sonhava lá atrás, desse ecossistema, né? Ser do nível dessa cidade, de fato está acontecendo. E eu sei que tu é um dos agentes, né? Tem muita gente boa envolvida e que acho que esse é o segredo, né? Muita gente boa, bem intencionada, os empreendedores todos unidos, né? Em prol do ecossistema de Joinville. Então, tá muito legal e a Expo Inovação representa isso, né? E sim, estávamos lá na Conta Azul Com, hoje gerou a principal conferência de tecnologia e contabilidade da América Latina. Nós realizamos há poucos dias atrás, em São Paulo, já na sua sexta edição, e que reuniu dessa vez 5.000 participantes. O público são empreendedores, né, do mercado contábil, seus times, prestadores de BPO financeiro, então foi sensacional. Mais uma ação para a gente transformar o mercado e colocar o contador no seu devido lugar, né? O herói das Legal, empresas. muito bom. E aí, Diego, Opa, o que você está achando do evento? Você esteve aqui ano passado também? tive. Eu acho que o Joinville merece, né, ter eventos desse tamanho, né? É muito bonito ver a sociedade aqui de Joinville participando, a sociedade de tecnologia presente. A gente vê a participação do Sebrae aqui, né? Não é puxando Sim, muito aqui forte, está sardinha, muito próximo. mas é de ter gente ajudando a gente a tornar o nosso ecossistema melhor. Eu acho que essas iniciativas, essas feiras, tudo isso que está sendo construído em Joinville vai gerar um resultado incrível daqui a alguns anos. Acho que esse aqui é o ponto que é o mais legal de poder participar, de estar vendo, né? Deixa eu aproveitar e falar do evento de vocês também, que está chegando aí, em outubro. Fala um pouquinho. Beleza, a gente tem o nosso evento aí dia 10 de outubro, né? Em São Paulo Em também, né? São Paulo, no Expo Center. Acho que inclusive é onde vocês também fizeram de Sim. vocês, né, Vini? É. E é um evento que a gente está trazendo pessoas de negócio e de tecnologia para conversar. Nós somos uma empresa que tem uma raiz muito forte em tecnologia. E eu me lembro que no ano passado, por exemplo, a gente trouxe para palestrar. Tu tava lá, né, Romualdo? Cara, eu não fui porque teve problema nos voos, lembra? Ah, Foi o dia tu que teve ia e problema não no voo, conseguiu ir. sim, e teve Então, problema nos trens em São Paulo, caos total. E eu não consegui ir. então tu perdeu a palestra que teve, por exemplo, da irmã do Zuckerberg, Sim, que a gente chamou sim, para sim. falar. Né, Aí tem isso, né? que... Os eventos também tem esse problema quando é fora claro, daqui, né? acontece. Eu lembro que tu ia, mas Sim, realmente sim, eu não sim. te vi lá. E o... Então, assim, eu acho que pra gente é uma alegria poder fazer um evento desse tamanho e poder compartilhar um pouco da nossa paixão. Eu digo nossa paixão porque não é a gente que vai estar falando, a gente tá trazendo gente para falar, mas são pessoas que a gente quer escutar e a gente compartilha um pouco do que a gente sonha em ouvir todos os dias lá naquele dia, né? Vai ser dia 10 de outubro, São Paulo. Tem ainda, acho que vaga, tá bem cheio, mas acho que ainda tem espaço para quem quiser esse... Legal, fica o convite pra galera aí. E aí, Rafa, bem-vindo aí, obrigado aí por tempo de falar com a gente, cara. Boa, Mauro, obrigado. Obrigado também pelo convite, por estar participando aqui, né, com essas ilustres aqui empreendedores de Joinville. Está sendo incrível o evento. Nós, além de, né, participar de um painel muito rico, nós estamos expondo aqui a Selbet como, né, integradora de tecnologia. Nós acreditamos muito nessa virada, né, nessa digitalização das empresas para melhorar sua produtividade. E o evento eu vejo que está sendo muito positivo. A gente falava, né? Eu conversava muito também com o Fabiano lá quando a gente foi falar do Join Valley, né? Dessa iniciativa de Joinville para que Joinville aparecesse no mapa. A gente fala, Joinville não está mais aparecendo no mapa, ele está se destacando no mapa nacional. E eu vejo que tem muito potencial na nossa região. Então é um grande privilégio fazer parte, né? E estar participando, prestigiando um evento como esse. Legal, eu sei que o tempo de vocês está corrido, então eu vou fazer algumas perguntas mais pontuais para cada um, tá? Vou começar com o Vini aqui, porque eu vi lá no evento, você apresentou alguns números das pesquisas que vocês fizeram, recente aqui no Brasil e tal, dos empreendedores, das empresas. Eu queria que você falasse um pouco dessa pesquisa, porque são números muito legais, também alarmantes em alguns momentos também, né?
Claro, é uma pesquisa bem bacana. Quem tem interesse por empreendedorismo no Brasil, sugiro entrar no nosso site, no nosso blog, lá encontrar. Inclusive Está na disponível. Pequenas Empresas saiu alguma coisa, né? Saiu alguns veículos na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ganhou destaque também. Mas, de fato, porque o empreendedorismo é um fator relevante para qualquer país, não é diferente no Brasil, acho que até mais no Brasil, porque o país é mega empreendedor, né? Essa cultura vem empreendedora, ela é mega relevante. Não é da nossa pesquisa, mas o Brasil é um dos poucos países cujo maior sonho das pessoas é virar empreendedora, se tornar um empreendedor. Então, de fato, a pesquisa traz isso, né? São 25 milhões de empresas no Brasil. Nos últimos 3 meses, 1.300.000 novas empresas surgiram, mas com uma problemática muito séria, né? Mais de 50% delas acabam fechando as portas e, dentre das principais razões, está ligado à gestão financeira, né? Então, falta de visibilidade de fluxo de caixa, falta de métodos de gestão. Então, isso para a gente é um problema que é resolvível. E a missão da Conta Azul, basicamente, é isso, né? Fazer com que os empreendedores consigam ter mais controle, visibilidade do negócio, consigam tomar melhores decisões, consigam ter mais tempo para cuidar do negócio. Então, a pesquisa traz essa realidade, mas, ao mesmo tempo, traz que os empreendedores eles estão cada vez mais conscientes, né? Primeiro, também, da gestão financeira sobre esses problemas e também pelo uso de tecnologia. 68% dos respondentes dessa pesquisa falam que pretendem adotar tecnologia de gestão financeira nos próximos 12 meses. Então, é uma proxy, obviamente, por o lado de gestão financeira, mas que traz essa realidade de digitalização do país, né? Então, é legal ver já as micro, pequenas e médias empresas preocupadas, entendendo isso e tomando ações, né, para resolver. Legal, muito bom. Ô, Diego, eu tive na sua palestra lá no RP Summit, e eu vi também o trabalho que vocês vêm fazendo aí dentro já do setor financeiro, bancário, que é disruptivo pra caramba, e vocês tiveram muito desafio. Queria que você falasse um pouco desse desafio também para mexer um pouco com esse setor, né? Que também não é fácil, né? Eu acho que a grande questão do setor financeiro, que é o desafio que o mercado, às vezes, até tem dificuldade de entender, né? É a regulação. Eu lembro que quando eu comecei lá em 2013, antes de ainda existir o CNPJ do Asas, que a gente começou uma unidade dentro da Informan ainda, eu lembro que não existia regulação. Eu lembro que os meus investidores que eu fui conversar disseram o seguinte: cara, tu vai ser preso, alguns falaram. Outros disseram: os bancos vão matar vocês, vão jogar... O bancão vai acabar com a vida de vocês, vai matar vocês. E aí não conseguia nem investimento, porque, né, todo mundo tinha medo de fazer algo na área. E aí, fim de 2013 saiu, metade do fim de 2013 saiu uma regulação. Essa regulação foi super leve, super branda para quem estava começando. Pra gente, nem precisava fazer nada naquela época. Mas acho que o ponto principal é que ela construiu um conjunto de coisas que hoje é bem pesado. Esse aqui é o ponto. Hoje, fazer uma empresa na área financeira ficou muito mais difícil. Eles fecharam, na verdade, eles abriram uma porta naquela época que eles já fecharam. Por exemplo, naquela época, até que os meus clientes recebessem, nos últimos 12 meses, R$500 bilhão, eu não precisava nem falar com o Banco Central. Ele não queria nem ouvir minha cara, ele nem me enche o saco. Basicamente é isso. Agora, se você quiser abrir uma instituição de pagamento, você tem que primeiro pedir para o Banco Central para daí ter autorização. Né? Vocês estão inclusive, nesse momento. Né? Na reta final agora. Exato. Bem mais trabalhoso que era. Antigamente, era o oposto. Tu começava a trabalhar e quando ficava grande, tu pedia... Hoje já inverteu. Então, assim, eu acho que aí é que está talvez o grande desafio, e é por isso que a gente vê, inclusive, muitas empresas que no mercado às vezes terceirizam isso. A gente tem vendido muito o Bank as a Service, que a gente fala para empresas, exatamente por isso. Pela dificuldade de conseguirem. Muitas, inclusive, tentam e tal. Diferente de vocês que estão conseguindo, mas tem gente que não consegue. É muita regulação. E aí a gente acaba vendendo essa terceirização e ajuda as empresas a fazer isso. Que legal, muito legal. Eu tive recente na Selbet, visitando lá vocês, acho que foi uns 15 dias atrás, e eu fiquei muito surpreso com o crescimento, verticalização, alguns setores que você tem ampliado. Queria que você falasse um pouco desses desafios que vocês têm, ter feito aquisição também, né, através de M&As. Como é que está esse desafio aí de crescimento? Então, de fato, o desafio, ele cada vez mais vem ampliando, né, vem aumentando. Falando de aquisição, vai ser, né? 38ª, nós vamos anunciar uma nova agora no mês de outubro. Spoiler aí, spoiler, hein? É um desafio gigantesco, né? Juntar todas... Todo mundo aqui na mesa já tiveram também, né, algumas aquisições aí no meio do caminho, né? É desafiador, né? Porque você vem
com pessoas, né? Vem com propósito, vem com cultura, e você tem que conseguir administrar todas, né, essas questões e continuar crescendo. Então, de fato, a Selbet, ela vem muito focada em ser uma integradora, a gente chama lá internamente de ser uma one-stop tech. A gente vê o mercado se digitalizando, né? Como o Vini comentou, 63, 68, 68%. 8% É. vão Adotar investir tecnologia, né? na Pretendem nos tecnologia, próximos 12 meses adotar tecnologia. para fazer gestão da sua empresa, do seu negócio. Nós vemos também hoje as empresas se digitalizando, mas ao mesmo tempo tendo dificuldades. O que nós percebemos? Que hoje as empresas, elas quando querem transformar os seus processos de negócio, que seja quer aplicar alguma inteligência artificial, quer melhorar suas atividades, seus processos, quer fazer toda uma gestão de documentos, colocar hardware como serviço, ele acaba tendo vários pontos focais, várias empresas diferentes. Então a gente viu essa necessidade e essa dificuldade no mercado, e é onde a gente está investindo muito nesses últimos anos e para frente em ser uma integradora, e essas aquisições vêm muito alinhadas com essa estratégia. Entender o desafio daquela empresa e falar, olha, nós conseguimos te ajudar em várias iniciativas nessa digitalização do teu negócio. E está sendo muito sucesso, crescendo 30% ao ano, a gente tem muito orgulho, só que o crescimento só monetário, não, a gente sempre fala, isso não quer dizer nada, você tem que manter a qualidade, né, manter a sua proposta de valor, sempre olhando todos esses aspectos dentro da nossa empresa. Legal. Mas é um caminho longo aí. Sei que vocês têm tão corrido, então pergunta final aqui para liberar. O que a gente, Joinville, tem que fazer para continuar crescendo, para continuar fazendo um evento como esse surtir efeito nas empresas, continuar sendo uma cidade inovadora? Qual que é a visão de vocês? O que a gente precisa? Bom, na minha opinião, no nível que está, não tem mais como segurar, né? Então, assim, já rompeu uma barreira onde, de fato, tanto a geração anterior, né, falamos do Miguel Boab, né, que teve um grande Tá papel. por aí hoje, né? Tá hoje aqui no evento, né? Teve um papel fundamental no setor de tecnologia de Joinville e do Brasil. Né? Um cara que tem 2 IPOs nas costas, assim, é fora da curva. Fora da curva. Mas eu vejo que isso foi um marco bem importante, toda a cultura e histórico da indústria de Joinville. Mas essa nova geração surgiu, né? Então tem 13 empresas representando aqui já essa nova geração e que já tem uma outra geração depois da nossa. E que hoje o evento da Expo Inovação, com a grandeza que está se transformando, é uma amostra, né, do que virou Joinville, né? Se pega todo o ecossistema, a fortaleza que é. Então, eu acho que, assim, em primeiro lugar, é inevitável, né? A gente rompeu a bolha e, como futuro, eu vejo que tem um elemento muito importante, é manter essa coesão, né? Tá toda a comunidade, seja a universidade, seja as entidades, setor público, as empresas, né, dando give back também, né? Porque é difícil pra gente estar cuidando lá do dia a dia e estar aqui também compartilhando. Eu acho que se essa coisa continuar do jeito que está e cada vez mais se fortalecer, mas com união mesmo, e Joinville também se unindo com o Estado, se unindo com o Brasil, eu vejo que quanto mais a gente tiver habilidade como ecossistema de fazer isso, ainda tem muito espaço para progredir, né? Eu estava lendo aqui essa frase que está escrita ali, ó, que a inovação é como a chuva essencial para o crescimento. E me lembrou que a gente falava isso lá em 2011, 2012, 2010 já. A Informal nasceu em 2007 para 2008. E a gente dizia que aqui ia ser o Vale da Chuva. Assim como eles fizeram o Vale do Silício lá, que o Vale do Silício não é porque os computadores, não, é porque lá extraíam silício, né? Por isso que é Vale do Silício. E aqui a gente diz que é o Vale da Chuva, mesmo porque chove pra caramba, mas em analogia, aqui está se transformando num lugar pujante, tão qual aconteceu com o Vale do Silício, né? As histórias contam que existe já um outro caso conhecido que foi feito isso também em Israel, né? Que também tem lá um ecossistema similar ao que aconteceu no Vale do Silício. E na nossa opinião, a gente já dizia naquela época que aqui seria isso. E está se tornando. Eu acho que essa é isso que a gente consegue enxergar com muita alegria, né? Porque tem muitas empresas nascendo e cada vez mais, e é uma aceleração. Não é uma questão que nasceram algumas empresas, elas vão maturar e acabou. Não, cada vez tem mais empresa boa nascendo aqui.
E ainda empreendedores melhores que a gente, né? Então, Exato. os empreendedores cada vez mais estão preparados, né, do que a gente estava. Então, a potencial Mas acho que E é tem. o caminho natural, né? Mas acho que tem muito pra da continuidade. educação que muito tá deixando, né? É. Na mesa, né? Hoje tem material, hoje ele consegue ver uma entrevista de vocês já alertando, tem material, tem muita coisa que já ajuda esses novos empreendedores, né? Acho que isso também é um ponto importante. Então, só acho que a gente, muito bem colocado pelo Vini, Joinville já ultrapassou essa bolha, né? Já passou a arrebentação, a gente fala, né? Nós já estamos lá em outro tipo de onda. Eu vejo que a gente precisa continuar intensificando esse tipo de evento, esse tipo de relacionamento. Os desafios, eles são muito semelhantes, né? Na Conta Azul, na Asas, na Selbet, em grandes empresas que estão aqui. Então, essa troca de experiência, esse networking, cada vez promover mais é fundamental para que a gente saia mais fortes. Que Joinville se destaque e possa levar cada vez mais as nossas tecnologias, as nossas inteligências daqui para outras regiões, para outros países. Eu falei um pouquinho até sobre o desafio que a gente tem. Nós temos um potencial enorme, né, no Brasil, aqui em Joinville principalmente. A gente precisa acreditar e, de fato, criar um propósito, um foco e fazer isso tudo acontecer. Que agora já foi plantado sementinhas lá atrás, para a gente estar colhendo isso aqui hoje. Foram várias ações, né, que lá atrás, talvez isso não vai dar certo, é mais um. Mas olha o resultado que deu, é o reflexo de um evento como esse aqui para Joinville. Então eu acredito que a gente continue acelerando essa integração, e muito bem colocado também pelo Vini, questão governo, o ecossistema, empresas, universidades. Acho que essa união faz toda a diferença para nossa cidade. Show de bola. Senhores, obrigado aí, obrigado pelo que vocês têm feito pela cidade, levando a cidade para quebrando essa bolha, né, de alguma forma, e principalmente cuidando de outros ecossistemas, assim como o Vini falou lá do ecossistema contábil, como vocês têm feito com o financeiro, e como a Selbet tem cuidado do hardware para outras linhas. Então, muito obrigado por tudo aí. Expo Inovação 2024, plena inovação.